que me va a entregar sus emociones y me va a pedir que nunca le abandones. Y me da paz, noche de ese frío. Bienvenidos. Me va a curar el corazón partido. El programa de y me hoy. va a entregar sus Versão emociones. Y me brasileira. va a... Se você não entendeu nada do que eu falei agora, Não me entiendes. é porque no programa de hoje do Versão Brasileira nós vamos falar sobre versões de músicas em espanhol que foram adaptadas e traduzidas para o português. que fueron hechas para el idioma portugués. La escuela. Agora eu quero ver você tocar Coração Partiu em português. Toca a vinheta. Que me va a curar sus emociones. Desde os anos 60 que o Brasil já importa músicas latino-americanas de países como México, Cuba, Guatemala, Porto Rico Puerto Rico. e traduz essas canções que são hits em seus países para o português. E o mais da hora é que tem versões que foram feitas em português pelo próprio artista que cantava no idioma original. E dominaram as novelas, os rádios e fizeram um enorme sucesso no Brasil. E hoje a gente vai comentar quantas canções? Eu acho que umas 4 pelo que tá no 4 roteiro. canções que são do idioma espanhol e que foram traduzidas para o português. Pro português. A primeira canção é Coração Partido, a canção que a gente começou tocando agora, Que me va a curar que é do sus maravilhoso emociones. Eu adoro. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. E essa canção, Coração Partido, foi adaptada até mais recentemente agora por um grupo de pagode e alcançou o número 1 das paradas das playlists de pagode e de samba no Brasil. E o mais legal é que o próprio Alejandro Sanz elogiou muito essa versão, dizendo que foi uma das mais bonitas que ele já ouviu. É verdade. E essa canção ela foi escrita e adaptada por um compositor cearense chamado Ricardos. O nome da banda de pagode é Menos é Mais e o nome do compositor é Ricardos, mas você sabe que antes de existir essa versão, que ela é do ano de 2024, foi lançada agora. Sério? Teve uma versão do próprio Alejandro Sanz cantando com a Ivete Sangalo, mas daí a letra não era em português, não era uma versão e por isso que eu fiz questão de não trazer ela aqui. E é interessante no programa que de hoje. o próprio Alejandro Sanz fez bastante sucesso no Brasil. A segunda canção, essa vai tocar o coração de quem nasceu nos anos 80 e 90. É mesmo? Quem não ouviu? Vida, perdoa minha fantasia, meu sonho de viver a vida. Vocês sabiam que A Dor Desse Amor, do trio KLB... Não. Kiko, Leandro e Bruno. Exato, cara. Ela é uma canção que foi adaptada também do espanhol. De uma banda porto-riquenha, como a última que a gente vai citar aqui. E ela se chamava, no original, A Puro Dolor. Ah, puro dolor. E ela foi traduzida para o português como A Dor Desse Amor. Nossa. O que você acha? É legal porque comparando com o que a gente falou do Alejandro Sanz, né? Os caras mantiveram o título original e aqui não. Não, eles mantiveram um pouco assim da essência da música, da temática, assim, mas a versão porto-riquenha ela carregava mais um drama vocal, uma coisa num estilo mais rhythm and blues, assim, numa coisa diferente. O KLB transformou isso numa balada romântica, né? Então a versão original era cheia dessa coisa do rhythm and blues caribenho, latino, porto-riquenho, e aquela virou uma balada romântica na versão do KLB. E cara, foi um hit assim absurdo, né? Ela tocou muito essa música. Eu acho que todo mundo ali que na sua tenra idade estava ali nos anos 2000, Sim. provavelmente ouviu e cantou A Dor Desse Amor de KLB e a nossa segunda versão de hoje. Terceira música de hoje, toca, Fredão! Você sabe Ela qual é? surgiu O quê? no calor dos meus braços. Versão original, Fred. Essa música, como ela se chamava originalmente e de que país ela vem? De que país é esse? Não é lá do Brasil, não. A música original se chamava De Música Ligera. É uma canção de nossos hermanos argentinos de música ligera de Soda Stereo. E é muito interessante porque muitas pessoas aqui no Brasil não sabiam que A Sua Maneira, que foi do Capital Inicial, adaptado inclusive pelo Dinho Ouro Preto e pelo Alvin L. Muitas pessoas não sabem que A Sua Maneira é uma versão.
Pois Porque, é. de fato, o teor da letra foi bastante alterado, não foi, Fred? Foi bastante alterado, inclusive é legal porque quando a gente toca essa música, por exemplo, em algum show, a galera acha, eles pararam de tocar versão agora. A gente Verdade, fala, já não, rolou cara, isso, né? várias vezes. Falou, não, essa é uma versão. E apesar de mudar a letra completamente, a estrutura sonora, melódica da música foi exatamente mantida, mas o conteúdo original de Música Lirreira não tem nada a ver com a sua maneira. Última música do episódio de hoje. A gente guardou o melhor final. Se você era criança nos anos 2000, você lembrou do KLB. Mas prepare esse pequeno gafanhoto. Se você, como eu, era criança nos anos 80, você vai lembrar dessa daqui, ó. Cantar, dançar, sem parar. Corre, gritar. E o quê? Na sua época as pessoas sabiam que isso era uma versão? Ficou claro pra todo mundo? Não sei. Porque essa é uma parte muito interessante, porque o Não Se Reprima foi uma versão que o Menudo fez em português da própria música deles, original em espanhol. Era Menudo? Menudo, que era uma banda. Uma banda, né? E ela era uma dessas boys band que fizeram muito sucesso nos anos 90, fazendo um paralelo para você que é um pouco mais novo, mas não muito, com o Backstreet Boys, por exemplo. Nossa, que tom bizarro que eu puxei, cara. Então, quem curtiu um Backstreet Boys nos anos 90, o paralelo com o Menudo é perfeito, lá nos anos 80. A banda é de 1977. E a letra, eles mesmos traduziram pro Eles português? mesmos traduziram. É muito curioso isso, muito né? curioso. E essa música, assim, ela virou uma assinatura do Menudo no Brasil. Assim. O Não Se Reprima era, assim, o hit do hit, né? Então, a música é de 1983 e ela tocou muito. E aqui no Brasil ela nos anos tocou 80. em espanhol e em português? Não, tocou em português somente. E com isso, a gente encerra o episódio de hoje? Encerra o episódio de hoje. Porque a gente comentou de várias canções que vieram do espanhol, de diferentes países, foram adaptadas para o português, viraram hits aqui no Brasil e muitas delas entraram como trilhas de novela. Esse dá um episódio legal também, né? De falar de versões em português que foram trilhas de novela. O que você acha? Muito? Vamos fazer isso? Cara, isso vai ser muito legal, hein? O que vocês acham? Deixa um comentário pra gente de telenovela. Será que a galera assiste novela ainda? Porra, eu tô assistindo, cara. Que novela você tá assistindo? Vale Tudo. Que é um remake? É uma versão. Viajamos na maionese, mas voltando, esse foi o episódio de hoje no qual a gente comentou músicas em espanhol que foram traduzidas para o português e surgiu essa ideia louca de falar de trilhas de novela, quem sabe no próximo episódio. Se você curtir essa ideia, não se reprima e comente com a gente. Então o quê? Não se reprima, não se reprima.